Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar sobre a questão de rotatividade no supermercado. Eu sei que isso daí é uma das grandes questões que nós temos que debater e nós temos que trazer soluções. Por isso hoje eu trouxe para vocês aí 3 técnicas infalíveis para você trabalhar de uma vez por todas essa questão de rotatividade aí no seu supermercado. Vamos lá! Gente, o que ocorre, o que acontece quando há o excesso de rotatividade? Entrada e saída aí de colaboradores. Contrata, nem bem terminou aí o processo de experiência, já tem que demitir a pessoa pede para sair. Quais são as grandes questões aí que acontecem? Primeiro, sobrecarga de trabalho, você que é do RH, você sabe. Fazer todo o processo de triagem, chamar gente, fazer a parte da entrevista, selecionar, colocar a pessoa para trabalhar, olha a quantidade de trabalho aí que sobra para você que é do RH. Depois, gente, treina e a pessoa sai. É dinheiro que vai pelo ralo. A impressão que dá é como se você estivesse enxugando gelo. Contrata, a pessoa fica um tempo e ela pede para sair. E desespero também da equipe aí, porque eles ficam pressionando aí você para que contrate logo, para que chame logo aí determinada pessoa. Então, gente, hoje eu vou ensinar para vocês aí 3 técnicas infalíveis para você conseguir trabalhar a questão da rotatividade, para que você consiga ter mais tempo para fazer tudo aquilo que é necessário. Mesmo que você tenha poucas pessoas na tua equipe trabalhando, mesmo que você tenha aí uma série de outras atividades aí mais burocráticas do seu RH, por exemplo, tem pessoas aí que fazem folha de pagamento, fazem outras questões aí inerentes aí até ao departamento pessoal. Às vezes algumas pessoas de RH entram até na parte mais administrativa mesmo. Mesmo que a cultura de supermercado seja a cultura da rotatividade, nós temos que acabar com isso. Falar que é assim mesmo, porque as pessoas trabalham sábado, porque as pessoas trabalham domingo, porque é difícil contratar, por isso que acontece a rotatividade. Não, falo para vocês, vários supermercados que eu oriento conseguiram diminuir drasticamente o índice de rotatividade. Em 2 meses de trabalho, aí tem um supermercado que eu trabalho, que eles conseguiram diminuir em 42% o nível de rotatividade da sua equipe. Olha só, o custo de rescisão, o custo de novas pessoas aí na equipe, de cliente fazendo reclamação porque a equipe não para, os procedimentos que não segue. Eu sempre digo assim, coloque a pessoa certa no lugar certo. E como que você do RH vai fazer isso? Por isso, gente, que eu elaborei aí para vocês, eu trouxe aí de toda essa experiência e vários supermercados que têm trabalhado, como que eles conseguiram fazer isso. Então, se isso interessa para você, continue aí, porque eu vou ensinar aí essas 3 dicas para que você consiga fazer isso. Então, o que acontece? Às vezes, quem é do RH realmente aí está fazendo o processo errado. Você diz assim, mas como assim errado? É isso que eu quero trabalhar com você. Às vezes você faz o treinamento, mas o que adianta você treinar a pessoa que ela foi contratada e que não é correta? Por isso que isso daí gera rotatividade. Fuga em massa de colaboradores. Então o que acontece? Que eu sempre digo assim, supermercado tem um hábito, contrata muito rápido e demite devagar. Tá? Então aquela pressa, aquela correria toda, você deve passar por isso. Eu sei, eu converso com muitos supermercados e tem acontecido isso. Então dentro desse trabalho que eu estou propondo para vocês aí, é realmente conseguir trabalhar essa questão, para que você tenha mais tempo, para você ganhe mais agilidade, para que você consiga realmente fazer um trabalho aí mais intensificado com o seu RH e que você utilize seu tempo para questões mais importantes, como integração, como o desenvolvimento de pessoas, como conversa. Então é esse o nosso objetivo. Além do custo financeiro de impacto, toda vez que você tem que demitir uma pessoa ou quando uma pessoa pede para ir embora da sua empresa, que são todas as temáticas aí que nós estamos falando, que faz parte aí da rotatividade quando ela acontece em excesso no seu supermercado. Primeira técnica, gente, eu chamo de técnica tira a pedra do sapato. Vou explicar para vocês o que é isso daí, tira a pedra do sapato. Então imagina o seguinte, uma pessoa andando, tá? E ela tem um longo caminho aí a ser desenvolvido. E ela tem uma pedra no sapato e ela diz assim, sabe o que? Eu não vou parar para tirar essa pedra no sapato, porque eu vou levar muito tempo para fazer isso, eu vou parar, vou ter que parar aí um trecho, aí eu vou perder tempo.
E ela continua com aquilo, incomodando, incomodando e vai. Tem alguns que dizem assim, seguinte, sabe o que? Eu vou aí ter um sapato um pouco maior que daí a pedra não me incomoda. Como assim, gente? É isso que eu digo para você. A primeira técnica, tire a pedra do sapato. O que é isso? Agora, você concorda comigo que você tem que fazer uma revisão aí de todos os seus processos? Porque do jeito que está acontecendo, você está aí gastando muito tempo em todo esse processo, não consegue formar a equipe, como eu falei ali anteriormente, parece que está enxugando gelo. Então, o que eu diria para você aí? Gente, não se apavore, tá? Eu sei que existe uma pressão da equipe para uma contratação rápida. Então, chega alguém e diz para você assim, eu preciso que você contrate, por exemplo, lá, um açougueiro para ontem. Cléia, eu preciso lá de um operador de caixa e todo mundo chega e fala assim que é para ontem porque não tem mais ninguém na equipe. Preciso de um balconista e é para ontem. Eu sei, gente, eu sei que existe essa pressão da equipe. Só que o que eu digo para você? Pare, pense e analise. Por que você vai continuar com todo esse processo de alta pressão da equipe, sendo que você não vai tirar ali para tirar a pedra do sapato? É isso que eu estou falando para você dessa primeira técnica. Gente, primeiro passo aí, descritivo de cargos bem formulado. Você concorda comigo que se você tiver um descritivo de cargos muito bem trabalhado, você vai fazer toda uma antecipação. Então o balconista de açougue, ele precisa ter esses requisitos, ter essa formação, ter essa experiência. Agora, o que é bem importante, gente? Esse descritivo de cargos, ele existe um padrão. Só que cada loja tem um padrão diferente. Se você tem mais de uma loja e até a mesma loja, uma equipe de açougue é completamente diferente de uma equipe de padaria. Por quê? As pessoas são diferenciadas e também os líderes são diferenciados. Então, todo esse caminho que eu estou mostrando para vocês aí nessa primeira técnica de tire a pedra do sapato, analise todo o contexto antes de chegar e fazer a divulgação da vaga, chamar as pessoas. Porque, gente, esse desespero todo, ele faz com que você não trabalhe um processo integral como deveria ser, e nesse não trabalhar esse processo integralmente, o que acontece? Você coloca a pessoa para trabalhar, ela inicia todo o trabalho e ela diz assim, poxa vida, não é isso que eu queria trabalhar, ou o líder olha e diz assim, poxa vida, mas essa pessoa não tem o perfil para o trabalho necessário, ou a pessoa não consegue seguir aqueles procedimentos. Então esse primeiro momento é o momento de parada mesmo. Faz sentido isso para vocês que nós estamos trabalhando aí nesse momento, essa técnica que eu estou ensinando para vocês, é que se faça dessa forma? Falo para vocês, gente, todos os supermercados que fizeram essa reorganização, elas conseguiram trabalhar de uma forma muito mais eficiente. Tá? O que dizem as estatísticas, os estudiosos de rotatividade, eles falam? 40% de rotatividade ao ano é extremamente alta, tá? Agora digo para vocês, tem equipes que ultrapassa isso. Já trabalhei com supermercados que eles chegaram no ano rodar 3 vezes a equipe. Você imagina o seguinte, você tem lá uma equipe de colaboradores aí de 100 colaboradores. Vamos fazer uma loja aí, um porte médio aí de loja aí, 100 colaboradores. Imagina o seguinte, nesses 100 colaboradores, você contrata 1, 2, 3 vezes, você passa ao ano aí chamando aí 300 pessoas para seleção, para entrevista e depois aí todo o processo de colocar essas pessoas na equipe. Não tem RH que resista a uma pressão dessas. E daí talvez você diga assim, Cléia, qual que é o normal da rotatividade em supermercado? Digo para você, gente, antes de sair fazendo cálculo aí do que é normal, do que não é normal, o que nós temos que pensar? Quanto mais alta é a rotatividade, a entrada de pessoas e pessoas que saem, ou por processo que a empresa manda embora, ou porque a pessoa pede para sair, sempre vai ser um custo alto de rescisão, de encargos, e não só isso.
o desgaste com a equipe para treinar, o líder que às vezes tem que ensinar a pessoa, tem que parar, a equipe toda que deixa a sua produtividade cair porque tem pessoas novas dentro da equipe. Então digo para você, esse primeiro passo aí é tire a pedra do sapato. É isso que eu proponho para vocês aí, essa análise toda do que está acontecendo no seu setor e quais são as possibilidades de trabalho, é isso que eu estou passando para você. Então assim, perfis das lojas. Então o que acontece? Por exemplo, tem uma determinada loja que eles querem lá que a pessoa que seja balconista de panificadora seja uma pessoa alegre, extrovertida, que vá conversar com o cliente, porque é um público, vamos lá, vamos supor aí, é um público mais idoso que quer ficar conversando, quer trocar informações, gosta até de trocar receita de bolo, para ali para conversar, é dinâmica da loja, ok? Depois você tem uma segunda loja onde o movimento é muito intenso, é um movimento rápido, é agilidade. Então veja uma coisa, a mesma vaga de balconista, então você tem a balconista para a loja 1 e você tem que contratar a balconista para a loja 2. Você tem perfis completamente diferentes. E você precisa de uma pessoa mais extrovertida, mais alegre, tá? E na loja 2 aqui você vai precisar de uma pessoa mais dinâmica, mais ágil para aquele trabalho. Então é isso que eu estou falando para você, de todo esse trabalho, desse desenvolvimento, desse pensamento. Porque toda vez que você colocar a pessoa certa no lugar certo, essa pessoa vai permanecer por mais tempo, permanecendo por mais tempo, você diminui a rotatividade aí no seu supermercado. Outra coisa, questão de horário, questão de salário. Então tem RH que ele começa a divulgar a vaga, fazer todo esse processo sem ter certeza definida sobre isso. Então, gente, a grande dica, conversar com os líderes, fazer todo um desenho do que você precisa, se planejar antes, preparar antes, porque toda vez que você tiver esse caminho desenhado, com certeza vai ficar muito mais fácil lá na frente de você conseguir colocar essa pessoa certa no lugar certo. A divulgação da vaga, descrição da vaga, ela tem que ter todos os detalhes possíveis. O que eu vejo? Às vezes o RH ele perde tempo porque ele não coloca uma determinada informação e aquela informação faz com que o candidato fique entrando em contato com você e você gaste tempo. Uma dica simples aí, por exemplo, se é uma loja que as pessoas vão de ônibus, vão com transporte, você tem que descrever todas as opções de transporte possíveis. Então isso que eu digo para você, quanto antes você tirar essa pedra toda no sapato, quanto antes você se organizar, mais você vai conseguir trabalhar toda essa questão do processo seletivo para que ele seja redondinho e para que você diminua lá na frente essa rotatividade, essa saída, essa entrada e essa saída de pessoas que causam todo esse transtorno para você. E mais uma coisa importante, gente, análise de currículo, as pessoas por vezes não conseguem colocar todas as informações necessárias. Às vezes nós fechamos muito a nossa cabeça nessa análise. Então, para essa vaga só se contrata homem, ou para essa vaga só se contrata mulher, para essa vaga só se contrata determinado perfil. Nós temos que abrir mais esse leque. Então, enquanto papel do RH, você tem que conversar mais com os líderes, mais com os proprietários, para ter uma abertura maior, para você conseguir um número maior aí de candidatos que consigam aí desenvolver o melhor para a sua empresa, o melhor por você. Por quê, gente? Nós estamos aí vivenciando aí uma rotatividade geral dos empregos no Brasil, não é só a área de supermercado. Todas as áreas estão sofrendo com isso. Nós dizemos assim que nós temos aí um apagão de mão de obra. Por quê? Muita gente desempregada, mas pouca gente capacitada para aquilo que nós precisamos. Então, algumas pessoas dizem assim, as pessoas não permanecem, a rotatividade em supermercado, ela acontece porque trabalha-se sábado e domingo, feriados e o salário é baixo. Digo para você, isso não é o grande impacto que faz com que uma pessoa ou venha para a vaga, ou permaneça, ou a rotatividade. Não é.
A questão, às vezes, de escala, que a pessoa, um dia ela trabalha, ela tem folga na segunda, outro dia na terça, outro dia na quarta, que ela não consegue se programar, gera mais rotatividade, mais vontade da pessoa sair da empresa do que o trabalhar no final de semana ou a questão salarial, hora extra, gente. A não administração de hora extra dentro do supermercado, dentro do RH, faz com que às vezes a pessoa dobre de turno muito frequentemente. Acontecendo isso daí, a pessoa tem um desgaste emocional, um desgaste físico, tem um desgaste com a equipe que também gera rotatividade. Então aí eu estou mostrando todas as técnicas para vocês aí, que realmente você trabalhando essas técnicas, você vai conseguir trabalhar essa rotatividade e vai conseguir um RH muito mais efetivo para que você consiga ter tempo o que é necessário. Integração, desenvolvimento de pessoas, parar para conversar, parar para fazer um programa eficiente dos líderes. Então a primeira técnica aí que eu ensinei para vocês foi essa daí, realmente, tire a pedra do sapato. Agora é a hora de fazer essa parada, de fazer essa revisão. Eu ensinei para vocês aí muitos caminhos aí que podem ser seguidos para que você consiga fazer isso, ok? A terceira aí, a segunda dica aí que eu vou trabalhar com vocês é a questão da seleção, tá? A seleção por competências. Então, o que significa a palavra competência? Quando eu digo assim, tal pessoa é competente, será que ela é competente o suficiente? Será que ela tem a competência para essa vaga? Então, assim, a terminologia competência, o que ela significa? Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento, por vezes, nós vamos pegar alguém que não tenha conhecimento, ou para operador de caixa, ou para o balconista, ou para repositor. Mas conhecimento ele é fácil de ser adquirido. Habilidade, a pessoa vai treinar com o tempo essa habilidade, ela vai desenvolver essa habilidade, desde que os líderes permitam, a equipe permita e a pessoa tenha espaço para errar e para acertar. A atitude. A atitude, ou a pessoa tem ou a pessoa não tem. Então, dentro do processo seletivo, para você evitar essa rotatividade toda que está aí no seu supermercado, será que a pessoa tem atitude? Veja uma coisa, gente, atitude eu não vou conseguir ensinar num curso, num programa, não tem salário que pague atitude. Se a pessoa ganhar o dobro, se a pessoa ganhar o triplo, ela vai ter atitude. Não, muito pelo contrário. Por isso, todo o processo de seleção e essa seleção por competências que você vai desenvolver aí, ela requer esse teu conhecimento de saber, como eu falei para você lá na primeira dica lá, conhecer a vaga, conhecer o descritivo, porque você tem que ter todo esse desenho, todo esse mapeamento para que você consiga realmente estabelecer os parâmetros aí que são necessários, tá? Gente, selecionar errado. Então o que acontece? A pressão do tempo, você não vai fazer uma boa seleção. Existe a demissão voluntária e a demissão involuntária. A demissão voluntária é quando a pessoa ali diz assim, eu voluntariamente eu quero sair. Involuntária é quando você não quer que a pessoa saia e a pessoa ela se demite da empresa, ela pede para sair. O que acontece por vezes aí nesse caminho aí do processo seletivo? Ou a pessoa fala demais durante o processo seletivo ou ela fala de menos. Então você não tem ouvido. Veja uma coisa, o que acontece com tudo isso? Falta ali ouvir a pessoa que está do outro lado e saber se aquela pessoa tem conhecimento, habilidade e atitude. Se ela não tem o conhecimento, o que vai ser necessário fazer para que essa pessoa desenvolva? Se ela não tem essa habilidade, o que você vai precisar treinar? E principalmente se ela tem essa possibilidade de atitude para aprender tudo aquilo que é necessário. Na reposição, na logística, na frente de caixa, na panificadora, no açougue, em todos os setores, certo? Ser crítico demais com a pessoa. Nesse momento, gente, nós temos que abrir um pouco a nossa cabeça e verificar potencial. O que a pessoa pode vir a desenvolver na nossa empresa? Quando nós abrimos esse olhar, quando nós tiramos essa criticidade, fica muito mais fácil de nós conseguirmos a pessoa certa para o lugar certo. Como eu falei para vocês, naquele caso lá da loja 1 e da loja 2. Então nós precisamos lá da pessoa
bem extrovertida. Talvez ela não tenha tanta experiência, mas é a mais extrovertida, vai conseguir conversar melhor com as pessoas ali do balcão, se você tem um público mais idoso, que gosta de parar, que gosta de conversar. Talvez uma pessoa mais técnica, ela seja mais rápida, mas ela não goste tanto de ficar ali na conversa, ficar com um sorriso, para ela seja difícil isso. Então, por isso que eu estou passando para vocês aí, que na segunda técnica, essa análise da competência da pessoa, esse aprofundamento que você vai fazendo durante o processo de entrevista para conseguir perceber se essa pessoa realmente é a melhor para aquele lugar que você tem, tá? Às vezes acontece até o seguinte, você olha lá uma determinada pessoa, ela chega, por exemplo, para o cargo de balconista de panificadora. E você conversando com a pessoa diz assim: ah, sabe o que é? Eu não gosto muito de lavar louça, eu não gosto muito dessa parte da organização. E pode ser que você perceba que a pessoa, pelo nível de experiência dela, de escolaridade, ela tem um perfil melhor para operador de caixa. E você pode fazer a proposta ali, seguinte, eu também tenho uma vaga em aberto aí para operação de caixa, nós podemos ensinar, passar todo o treinamento, você vai ser orientado, você explica. Então, esse olhar aí do RH para essa competência é que vai abrir com que você tenha um processo muito mais efetivo de seleção, que você coloque a pessoa certa no lugar certo para que a pessoa não queira sair ou que você tenha no futuro que chegar para a pessoa e falar assim, ó, infelizmente não deu certo, infelizmente você vai ter que sair. Agora uma questão que acontece muito, que é da cultura aí do supermercado, dificuldade para demitir. Eu sei que você passa por isso. Às vezes a pessoa não é a melhor pessoa, ela não serve para o setor, ela tem toda uma questão comportamental difícil de lidar, mas o líder, o gerente, o proprietário diz assim, não, mas não demite ainda, dá mais uma chance para a pessoa, vamos tentar mais um pouco, vamos aprofundar mais um pouco, aí ver se a pessoa fica. O que acontece, gente? Com a questão de custo de rescisão, custo para mandar a pessoa embora, acaba se ficando com pessoas que por vezes não são as melhores pessoas para aquele momento para a empresa, ok? Então tudo isso que eu estou falando para você é nesse momento de entrada, a hora que você está ali com a pessoa naquele momento, olha toda a delicadeza que tem isso, de todo o processo que você vai seguir. Faz sentido que você tenha que trabalhar todo esse roteiro antes, como eu falei para você, tá doendo, tira a pedra do sapato, né? Daqui a pouco começa aí o processo, você vai começar esse processo muito mais certo, muito mais alinhado, porque se você tiver esse caminho desenhado, depois tiver esse caminho, que você tenha esse olhar para a pessoa, ali durante o processo de entrevista, se você tiver uma certeza maior que aquela pessoa é a certa para colocá-la na função, ela vai ficar muito mais tempo na empresa, você vai ter muito mais tempo de treiná-la, ela vai se engajar muito mais com a equipe e teu processo vai ser mais perene. Você vai ter mais condições, mais produtividade no teu RH, mais chance de fazer aquilo que realmente nós que somos do RH, nós gostamos de fazer e nós precisamos fazer para que a empresa produza e para que a empresa dê resultado. Depois aí, gente, ó, a percepção da pessoa, nesse momento ali da entrevista, né, nesse momento aí que você tem esse primeiro contato, fazer uma leitura mesmo dessa análise corporal, dessa análise verbal e muito respeito com o candidato. Nesse primeiro momento aí, é normal que ele esteja tenso, é normal que ele esteja inseguro, afinal de contas ele está passando aí por todo um processo seletivo, há muita pressão, às vezes a pessoa está desempregada. Agora, o que é bem importante aí que se faça? Também não se deixar levar aí pelo momento emocional. A pessoa chega e conta, é porque eu estou sem luz, estou sem gás, estou com uma dificuldade, faz aí um bom tempo que eu estou desempregado, por favor, me dê uma chance. E às vezes a pessoa que é do RH se compadece por isso e acaba ali dando uma chance. Então, o que eu digo para vocês aí, pessoal, nessa segunda técnica que eu estou passando? Trabalhe a análise da competência, porque se você tiver uma pessoa que tenha um desenho dessa competência mais alinhada com aquilo que a empresa busca, que a equipe procura,
com certeza você vai ter uma pessoa certa naquele momento para conseguir se desenvolver mais e para conseguir uma harmonia maior. Então, assim, você está percebendo aí que existe toda uma cadeia que ela começa aí bem no início, quando você faz a triagem, quando você divulga a vaga, quando você conversa com a pessoa, quando você a leva para o setor, quando ela inicia o trabalho. Mas tudo começa muito antes dela iniciar ali o primeiro dia de trabalho. Então isso que eu estou falando para vocês assim é para que nós consigamos ver a lógica de todo esse processo e a gente comece aí da forma certa. Por isso que eu passo todas essas técnicas que já tiveram aí inúmeros resultados em muitos supermercados que eu trabalho. Qual que é a minha função, gente? Orientar a RH do supermercado. Nessa orientação, é esse caminho, esse desenho que eu vou fazendo junto, que eu estou fazendo com você agora, para que esse processo fique mais redondinho. Porque quanto mais encaixado você tiver nesse processo, quanto mais certeza, segurança você tiver, mais você vai conseguir fazer esse desenho, menos rotatividade você vai ter, menos custo vai ter para a empresa e você vai ter um RH mais estratégico. Uma das grandes queixas aí do RH é que às vezes ele não é valorizado, ele é visto só como uma central de custos, mas não precisa ser assim. Você que está aí agora participando comigo, olho no olho aqui, pode ter um RH muito mais estratégico, porque se você fizer esse desenho todo, disso tudo que eu estou falando, vai ser mais estratégico. Sendo mais estratégico, você consegue até maiores recursos aí para o seu setor. De tudo, gente. De equipamento, de mais pessoas para trabalhar com você, de mais organização, de mais eficiência. Então eu falei para vocês lá, a primeira técnica lá, tirar a pedra do sapato. Segunda técnica aí, visualização na competência, focar na competência que ela já tem e que pode vir a ser desenvolvida. Não existe ninguém pronto. Por mais experiente que uma pessoa seja, você vai ter que desenvolvê-la ao longo do caminho. Então, assim, o que eu estou passando para você aí é esse olhar na competência e quais são as competências. Depois, gente, a terceira dica aí infalível que eu passo para você é manter esse ciclo, tá? O que é manter esse ciclo? Às vezes, quem é do RH consegue por um determinado tempo fazer isso e depois com o dia a dia, com a pressão, com a rotina, perde todo esse ciclo de produtividade daquilo que está seguindo nessa hora de contratação. Então, porque se você conseguir manter esse nível alto, você vai conseguir em todos os períodos ter uma padronização maior e você tendo isso, você consegue, até nos teus indicadores de rotatividade, consegue perceber a diferença, consegue perceber que você estava com uma rotatividade alta, você vai trabalhando, quando você vê os números de indicadores, você vê que as pessoas estão mais fiéis à empresa, que as pessoas permanecem por mais tempo dentro da empresa, tá? Gente, eu sei que o RH faz 1 milhão de coisas. Então, se você quer ganhar esse tempo, porque você necessita que as pessoas fiquem mais tempo, permaneçam mais tempo, é manter todo esse padrão aí e esse olhar para tudo isso que eu estou falando, em cima da primeira dica que eu passei para vocês, em cima da segunda dica que eu passei para vocês. Às vezes, alguns RHs, eles dizem assim, nós vivemos eternamente em contratação. Eternamente. Gente, não pode ser. Nós não podemos nos acostumar com isso, tá? Nós não podemos nos acostumar com esse ciclo de chama a pessoa, faz a seleção, contrata, ela começa a trabalhar, ou você tem que demiti-la ou ela pede para sair. Esse ciclo todo que ele vai gerando, nós temos que quebrar. Tudo isso que eu estou passando para vocês, existe esse mecanismo de acabar com isso. Como? Fazendo todo esse processo aí que eu estou passando para vocês aí, dessa preparação, desse planejamento, depois aí dessa visão mesmo por competências, depois assim de não aceitar esse ciclo, não se acomodar com isso, não dizer assim, mas supermercado é normal, isso acontece. Não é, como eu falo para vocês, tem vários supermercados que eu trabalho que já conseguiram diminuir drasticamente. Tem um supermercado que eu estou fazendo uma consultoria há 3 meses, tá? Nesses 3 meses, eles estavam aí, eu fiz análise de 1 mês,
eles estavam passando de 15% ao mês a rotatividade. Gente, isso daí é absurdo, tá? Absurdo. Você rodar uma equipe aí, você ter uma rotatividade de 15%. Nós conseguimos aí, com 3 meses de trabalho, passar para 1,3 de rotatividade. Olha a diminuição que nós tivemos aí em 3 meses de trabalho. Como que foi feito isso? Dentro desse processo que eu passei para vocês aí, da primeira dica, da segunda, da terceira, tá? Parar, tirar a pedra do sapato, depois fazer análise aí por competências na hora que você está fazendo toda essa entrevista e depois você olhar esse ciclo para que ele não se repita, você cortar esse ciclo vicioso e você fazer um ciclo virtuoso. É isso que eu estou passando aí para vocês. Por quê, gente? Você concorda comigo que se você tiver esse processo mais redondinho, você vai ter muito mais tempo. E além de tempo, você vai ter uma saúde emocional. Por que eu falo saúde emocional? Se imagina o seguinte, gente, imagina você trabalhando nesse supermercado, que você está com 15% ao mês de rotatividade, você tem saúde emocional? Não tem. Gerente cobrando, a equipe cobrando, um monte de candidato te ligando toda hora querendo saber da vaga, você divulgando em todos os meios sociais, em todas as mídias sociais, aí não consegue a pessoa, à noite nem dorme direito, fica pensando, nossa, o que eu vou fazer agora para conseguir contratar essas pessoas? Gente, o RH não consegue, não tem equipe, você pode ter 10 pessoas na tua equipe que você não vai conseguir fazer isso. E às vezes eu sei, gente, às vezes você tem uma pessoa, 2, 3 pessoas aí para conseguir fazer esse trabalho todo. Então, com essa rotatividade tão alta, você não tem nem saúde emocional para conseguir pensar em outras estratégias. Então, tudo isso que eu estou passando para vocês, essas técnicas, para quê? Para que você tenha mais equilíbrio, para que você tenha mais tempo, para que você consiga ser mais estratégico no seu RH, ter tempo para fazer uma integração muito bem trabalhada, para depois conseguir trabalhar todos os programas com os líderes, conseguir trabalhar todos os programas de desenvolvimento. Pergunto para você, qual foi a última vez que você conseguiu fazer aí um programa top, um programa aí maravilhoso com seus líderes, tá? Você mesmo conseguiu aplicar. Qual foi a última vez aí que você conseguiu fazer um treinamento de vendas espetacular com a sua equipe? Então é isso que eu estou falando, pessoal. Trabalhando em todos esses processos aí que eu estou fazendo essas dicas aí, essas 3 dicas para você infalíveis. Essas dicas, elas fizeram o RH, então conseguiram diminuir drasticamente. Como eu falei, gente, tem empresas que viveram situações aí absurdas, tá? Que eu nem coloco em estatística aí porque é tão absurdo você colocar isso. Mas diria para você aí, 2 meses de trabalho aí você consegue aí com todas essas dicas aí, 60 dias de trabalho aí, diminuir aí em pelo menos 40% a rotatividade do seu supermercado. É alta essa taxa, tá? Então nós conseguimos trabalhar aí um índice excelente, maravilhoso, para que você tenha mais tempo, para que você tenha mais saúde emocional, para que você consiga fazer as coisas que realmente são da tua natureza, que você foi contratado para fazer, que é desenvolver pessoas, ok? Então, gente, é isso que eu falo para vocês aí. Colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, tirar a pedra do sapato, trabalhar a parte aí da análise das competências, dos potenciais, trabalhar esse ciclo aí virtuoso para que as coisas funcionem, não sejam tão apressadas, que você sempre fique correndo pelo ontem. Você desenvolvendo dessa forma aí, essas 3 dicas que eu passei para você, com certeza você vai ter um RH muito mais produtivo, você vai conseguir ser uma pessoa muito mais feliz, porque você vai conseguir fazer aquilo que você foi contratado para ser feito, você vai conseguir muito mais resultado com a sua equipe. Então é isso, pessoal. Me procure aí nas redes sociais, Cleia Soares. Escreva aí nos comentários aí o que você está vivenciando, como que você vai começar a aplicar agora essas 3 dicas que eu falei. Escreva aí nos comentários. Nos encontramos, pessoal. Tudo de bom para vocês. Até mais. Tchau, tchau.